Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma segunda edição aqui do nosso Fala, que é a sessão lá no canal do Laboratório de Pesquisa Multiusuário 01, aqui da Unirio, onde a gente fala de diversos assuntos, né, relacionados à ciência, que mageia um pouco a ciência também. E hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui um grande amigo, amigaço meu, Daniel Sanches, que está morando lá na Flórida. Ele vai explicar como é que ele foi para lá. E acho que ninguém melhor do que ele para falar um pouquinho do passado dele, fazer uma rápida introdução para a gente começar a perguntar e tirar dúvida, que eu tenho um monte de dúvida para tirar com ele aqui. Daniel, então, prazer, cara, obrigado por ter aceitado essa conversa e fala um pouquinho aí o que você está fazendo, coisa rápida, assim, para a gente começar a perguntar. Olá, Rafael. Olá, telespectadores do canal Fala. Primeiramente, Rafael, muito obrigado pelo convite. Como você reforçou, assim, eu te tenho no fundo do meu coração por toda a contribuição que você já teve na minha vida, tanto nos aspectos profissionais, foi meu primeiro co-orientador, tanto em tantos aspectos pessoais, assim, é um grande amigo que eu carrego. E quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque é sempre legal falar o que a gente fez, o que a gente está fazendo e levantar possibilidades de discussões sobre isso e análises de cenários de educação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É muito legal isso. Bom, eu sou biomédico de formação, sou bacharel em biomedicina, me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também na Universidade Federal do Rio de Janeiro eu fiz meu mestrado e meu doutorado, ambos na área de concentração da química biológica ou bioquímica. E eu me mudei para os Estados Unidos faz 5 anos agora. Enfim, hoje, atualmente, eu sou professor da área da biologia na Universidade do Sul do estado da Flórida, que é South State da Flórida. É uma universidade pública aqui, então eu sou funcionário público aqui. E também tenho um contrato, sou professor associado com o Valencia College, que também é público, é um community college, é diferente um pouco a relação, mas eu atuo lá mais como partial time, só ministrando disciplinas. Aqui na South Florida State College, eu também sou o chefe do Departamento de Ciências Naturais. O Departamento de Ciências Naturais ele é um departamento que engloba toda a área biológica, então anatomia, micro, fisiologia, biologia bioquímica, biologia celular, as químicas, todas as químicas, orgânica, as gerais, 1, 2, todas as químicas e todas as físicas também. Então, tudo isso está no guarda-chuva do Departamento de Ciências Naturais e hoje eu chefio esse departamento. Bom, Daniel, a primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente já conversou sobre isso, mas eu acho que é engraçado, né? A gente falar uma coisa muito louca aqui, né? O que a gente tem de informação a respeito de como é o ensino superior aí nos Estados Unidos é por filme, por série, né? Eu não lembro de nunca ter, talvez porque eu seja um mais velho, então não fui da geração que foi criada com a internet, assim, né? Eu nunca vi alguém falando assim, é assim, assado, porque os alunos, né, aqui da graduação, primeira aula que eu dou para os alunos de nutrição e de biologia, eu falo o que é iniciação científica, eu falo o que é mestrado, eu falo o que é doutorado. A maioria não sabe, não tem a menor ideia do que é isso e como é que essas coisas acontecem. E pior ainda, eu acho, o que é uma universidade americana, né? Quer dizer, o que tem de diferente uma universidade americana? O que tem de especial, né? E para ser um pouco mais objetivo na pergunta, você ficou muitos anos aqui trabalhando em uma universidade privada, não sei se você quer falar o nome da universidade, você pode falar o nome da universidade, né? Aqui é na Unigran Rio, que é uma universidade privada que tem crescido muito nos últimos anos. Acho que você contribui muito para isso também. O pessoal tem feito pesquisa lá, tem curso de pós-graduação. E aí, de repente, você saiu daqui e foi para a Flórida. Quer dizer, foi trabalhar numa universidade aí, né? O que mais te impactou quando você chegou assim, que você lembra assim de falar, caramba, nossa, que diferença. E outra coisa assim, caramba, é a mesma coisa que lá. Essas duas coisas assim. Tá, bom, enfim, é papo longo, mas eu vou tentar resumir. Bom, realmente eu comecei a trabalhar no ensino e na área de educação e gestão educacional no Brasil em 2009, né, numa universidade particular
em Volta Redonda, ali naquela região do sul fluminense. Eu gosto da área do sul, né? Sul fluminense, sul da Flórida, enfim, daquela região sul fluminense, que é a Centro Universitário Geral de Biase, e eu em 6 meses eu me tornei coordenador do curso de biomedicina lá, e foi quando eu tive o primeiro contato mais profundo com a gestão acadêmica, e foi uma área que me atraiu muito, muito, assim, me vi fazendo aquilo pro resto da minha vida. E aí, assim, eu fui construindo a minha carreira acadêmica aí no Brasil, mas sempre com um olho muito grande na parte de gestão, porque era o que me atraía. E passei pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, que se chama IBMR, que foi adquirido pela Laureate, então fiz parte de gestão de laboratórios lá, não era coordenador de curso, mas era coordenador de laboratórios. E quando que em 2013 eu vou para a Unigran Rio para inaugurar o curso de biomedicina na Unigran Rio, né? Então, fui por um ano coordenador do curso de biomedicina na Unigran Rio, e depois eu fui convidado a ser diretor adjunto da Escola de Ciências da Saúde, que aí era uma coisa muito grande, foi um passo muito grande que eu dei na minha carreira, que era uma escola que continha 9.000 alunos, 13 cursos de graduação, incluindo medicina, odonto, tudo aquilo. Enfim, aí a decisão de vir aqui para os Estados Unidos envolveu muitos quesitos pessoais, né, nem um pouco profissional, estava muito bem realizado aí no Brasil. E chegando aqui, eu falei, cara, só sei fazer uma coisa na minha vida, que é dar aula e gestão acadêmica, né? Assim, então, assim, e o governo americano me trouxe para cá com esse intuito, assim, né? Então, todo o meu processo migratório foi pautado dentro da minha contribuição, possível contribuição dentro dessa área. E aqui estou fazendo isso. Gestão acadêmica e parte de ensino e um pouquinho de pesquisa também. Então, assim, respondendo às suas perguntas, o que eu vi de muita diferença? Primeiramente, assim, eu também tomei um choque porque eu não tinha muito conhecimento real da realidade universitária americana, embora eu tivesse alguns amigos que estudaram aqui, ou que estavam estudando aqui em universidades e college, mas era muito imaginário, assim, o processo. Eu tinha literalmente um pré-conceito de que aqui eu iria encontrar coisas de primeiro mundo, robôs voando e aquela coisa toda, todo mundo com 50 computadores na frente, a coisa mais moderna do mundo, né? Enfim, é aquela síndrome de vira-lata que a gente tem famosa no Brasil. Enfim. E quando eu cheguei aqui, de fato, eu me deparei com falando a parte de infraestruturas muito boas, assim, muito além do que a gente vê na realidade brasileira, mesmo universidades particulares que têm um pouco mais de investimento nessa área, não chegam realmente nos níveis que a gente tem aqui, por exemplo, de uma universidade pública, que é de um college público com o qual eu trabalho, mas também não é nada de outro mundo, entendeu? Então, assim, em relação à parte pedagógica, não tem diferença, né? Ensino é ensino. Processo de aprendizagem é processo de aprendizado, são humanos aprendendo, então isso não tem como ser muito diferente, né? Então, e o que eu achava, assim, que as discussões pedagógicas daqui estavam muito mais avançadas, porque era o que se vendia, né, aí no Brasil, assim, não, coisas de metodologia ativa, aquela coisa toda, e não é verdade, aqui também está se construindo, aliás, a educação é uma construção constante, né? Então, e quando eu enxerguei que esse era um cenário que eu estava me inserindo, que não era diferente daquilo que eu já discutia há 10 anos no Brasil, falei, opa, não sou tão peixe fora d'água assim, apesar dessa cara de hispano, eu não falar a língua perfeitamente, mas não sou tanto um peixe fora d'água assim. E aí, assim, eu me senti um pouco mais confortável de não só aprender, mas também de começar a contribuir, né? Então, isso na parte docente, pedagógica, etc. Na parte discente, relacionada aos alunos, aí eu tive um impacto muito grande. Assim, por um lado, para mim é bom, porque eu venho da formação no Brasil, onde não existe muito essa casta de eu sou o professor, eu estou num patamar acima, vocês são os alunos, então num patamar abaixo. A gente tem uma relação muito próxima com os nossos estudantes de uma maneira geral, né? Até amizades se formam, enfim, nosso caso aqui, por exemplo, né? Então, assim, amizades se formam, então a gente não tem muito esse nível de profissionalismo dentro da sala de aula. A gente está uma coisa muito mais personificada ali, de relações interpessoais, humanas. Não é aquela coisa do o professor catedrático, né, que o cara chega, né, aquela coisa, né? Não mais, né? Talvez no passado fosse, não, tinha, mas claro. não mais. Hoje no Brasil as relações são muito mais, menos, eu diria, profissionais e muito mais pessoais dentro de um ambiente de sala de aula. O que tem seus prós, tem seus contras, óbvio. Mas quando eu cheguei aqui,
aqui é muito, muito bizarro o distanciamento que existe entre professores e estudantes. E aí, assim, eu não posso falar por todas, porque eu conheço um mundo muito pequenininho, mas o meu mundo pequenininho já é considerado um mundo onde isso é menor. Então eu fico imaginando grandes universidades onde isso é um pouco mais exacerbado. Então, assim, eu senti ali, eu falei, poxa, acho que eu tenho que me adaptar a isso. Mas, na verdade, depois eu refleti, não, eu não tenho que me adaptar a isso. Eu que tenho que mudar o meu ambiente em volta. Então, assim, eu não mudei minha maneira de ser em sala de aula, eu tomo cuidado, muito cuidado com as piadinhas infames que eu faço em sala de aula, porque aqui é um pouco pior, mas eu tento quebrar isso. Então, assim, hoje os alunos me têm como um cara que se preocupa com o dia a dia deles, coisa que eles não enfrentavam muito aqui. Né? Então, assim, eu tenho quebrado um pouco esse paradigma. Então, esse foi um choque meu. Para esses moleques pararem de me chamar de doutor, é uma briga, Rafa. Você não faz ideia. Né, Que cara? Que coisa. loucura. Então eu já chego quebrando isso, já falo, olha, eu sou o Daniel, a diferença minha para vocês é uma questão temporal. Por algum motivo eu sentei aí antes de vocês, assim, eu não sei mais do que ninguém, só tive mais tempo em contato com isso, etc, etc, etc. Isso já quebra eles, assim, de uma maneira que eles ficam, caramba, que esse cara, que esse alien aqui, porque não é o mesmo discurso, né? E mais uma vez, não tem questão de mérito certo ou errado, é simplesmente, você me perguntou, diferenças, isso é um grande choque que eu tive. Eu imaginei uma outra realidade. E em relação às semelhanças, é isso, assim. Outra coisa que eu imaginei, o choque que eu tive foi um choque de negação. Outro, né? Porque aí são as semelhanças. Eu imaginei que aqui, assim, eu ia encontrar um corpo decente, uma galera com nível lá em cima, com super acesso à tecnologia, ou a uma formação prévia muito forte, etc, etc, porque a gente sabe, principalmente quem trabalha em universidade particular no Brasil, sabe a defasagem de aprendizado que existe do ensino médio, ou até mesmo de estudantes não tradicionais, daqueles que pararam de estudar há muito tempo, Sim. etc. Então, assim, é um tempo de resgate muito grande. Eu imaginei que eu não ia precisar disso aqui. Não é verdade. Então, assim, é óbvio que dentro da estrutura de ensino superior nos Estados Unidos existem níveis de formação secundária. O college é o primeiro desses níveis, né? Então a gente pega muito mais alunos recém-vindo do high school, por exemplo, do que uma universidade. E mesmo assim tem uma defasagem muito grande conceitual. Até porque a estrutura de ensino médio aqui é bem diferente da estrutura de ensino médio do Brasil. A gente poderia também falar um pouco sobre isso se você quiser. Mas, basicamente, em relação a esses alunos que vão para o ensino secundário, para o ensino superior, não tem muita diferença, Rafa. Assim, não tem muita diferença com defasagem. Agora, deixa eu te perguntar. A diferença, então, de um college para uma universidade é basicamente o aluno? É de onde vem o Não só o aluno? aluno, mas o portfólio também. Então, assim, mal comparando, é meio faculdade e universidade aqui no Brasil? Não, né? quase. É quase. Assim, tem critérios que se correlacionam, tem critérios que não. Entendi. Então, assim, resumindo, para não fazer comparação, mas explicando o que é de fato, os colleges, eles são educação secundária, ensino superior, mas focados em formações de 2 anos, em certificações que eles chamam de associados. Então, é associado em arte, associado em ciências. Não é uma comparação com tecnólogo, não é do Brasil, é uma certificação de associado, que geralmente eles demoram 2 anos. Existem bacharéis dentro do college, por exemplo, a gente, como é um college estadual, a gente tem enfermagem, a gente tem dental hygiene, a gente tem vários tipos de bacharéis. Mas o que pré-define o college é que a gente não tem graduate, né? Que seria pós-graduação estrito sensu aí no Brasil. Então, assim, a gente não tem, por isso que eu falo que se assemelha a centro universitário e universidade, que é a presença de um curso de mestrado, doutorado, etc. Então, assim, a gente não oferta curso de graduate. Só que aqui, um pouquinho diferente do Brasil, curso de graduate não é só mestrado ou doutorado. Então, por exemplo, medicina é uma pós-graduação, então a gente não oferece. Direito é uma pós-graduação, a gente não oferece. Então, tem vários cursos que seriam graduação que a gente não oferece aqui. A gente não oferece aqui. A outra coisa é o perfil do aluno. O aluno que vem para o college, em média, 60% dos nossos alunos eles são considerados tempo parcial, partial time. Eles se dedicam a outras coisas além disso. Na universidade é o oposto, a grande maioria é full time, eles só estudam, então eles fazem muito mais créditos, etc. Então, assim, essas são as diferenças. E dentro dos colleges e dentro das universidades existem as subdivisões,
que aí é relacionado à pesquisa, relacionado a que tipo de curso de graduate eles têm, etc, etc. Então, tem outras subdivisões também. O college é um trampolim do high school para a universidade. Se eu for resumir de uma maneira bem genérica e simples, é isso. É um meio do caminho. É um passo. Tá, vamos lá. Agora, você falou dessa questão dessa relação de alunos com professores, que você fala que quem cria essa barreira, esse distanciamento entre aluno e docente, é cultural ou é uma coisa profissional? Ou seja, é uma coisa desejável profissionalmente, ou seja, tem alguém na universidade que fala assim, Daniel, é o seguinte, aqui o aluno está lá e você está aqui em cima, ou isso é uma coisa da cultura americana, da educação formal de cada um? Quem que cria essa barreira aí? Que você está tentando quebrar? Nos ambientes que eu trabalho, que eu tenho contato, não é uma cultura organizacional, então não é uma solicitação da administração superior que isso exista. Muito pelo contrário. A solicitação é que isso se quebre. É mais cultural. É uma coisa mais cultural mesmo. E isso se agrava, por exemplo, aqui no nosso college, a gente recebe muito aluno, diferente também, foi uma outra coisa que me chocou e que é muito parecido com o Brasil, a gente recebe muito aluno que não é aluno de classe média alta ou rico. A maioria dos nossos alunos, eles se endividam para estar estudando, eles fazem financiamento público para estar estudando. Porque mesmo sendo aqui um college público, tem tuition, uma tuition que não é barato. Então existe um pouco desse sentimento também do aluno se sentir inferior, etc. Então, assim, é uma coisa cultural meio difícil de se quebrar, entendeu? Então, não é o 880, assim, não é o aluno que acha que pode fazer qualquer coisa, que estou pagando, posso fazer, mas também não é ele também não é aquele aluno que, assim, caramba, eu sou nada perto desse cara que está falando na minha frente. Agora, o que eu tento é quebrar isso. Tá, agora, nessa tua tentativa de quebrar isso, você já te gerou algum problema, não? Assim? Já, óbvio. Não me conhece, eu já gerei. Uma coisa que você possa contar? Não, posso, não tem o menor problema. Assim, não, publicável. Assim, por exemplo, eu já tive problemas no sentido de, assim, você vai pegando porque é uma linha muito tênue, né, entre você se preocupar com a vida... E ser invasivo, né? E ser invasivo. E aqui isso é muito sério. Então, assim, eu tive um caso, por exemplo, de uma aluna 1 ano e meio atrás, que ela desapareceu das minhas aulas. Eu poderia ser muito bem catedrático, pragmático, seguir as políticas e tirar ela do curso, e ela pagaria o curso e não receberia nota nenhuma por isso. Só que mandei e-mail e tal. E assim, eu mandei 1 e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails. Aí falei, no terceiro e-mail, eu falei, olha, infelizmente, se você não me responder, eu vou te retirar do curso. Eu recebi uma resposta muito agressiva dela, falando, não sei o que você está me mandando e-mail, não sei o que, me retira do curso, não sei o que, isso aí faz... Aí começou a falar que eu estava invadindo a privacidade dela, etc. Isso chegou a uma instância superior, enfim, eu tive que me explicar qual era a intenção, etc. E foi compreendido, foi entendido. O e-mail não tinha nenhuma construção invasiva, etc. Inadequada, né? Inadequada, exato. Mas, por exemplo, olha só que loucura, né? A gente se preocupando com o estudante e recebe essa pancada de volta. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu trabalhei também na universidade privada por 5 anos, e lá na universidade privada, a gente era meio... Não era uma coisa também institucional, não, tá? Mas a gente era meio que responsável por manter o aluno na universidade. Sim. Então, assim, você não olha, essa turma não pode esvaziar, que se cair de tanto cancela a turma, aquele conversa que você conhece já, né? E a gente tinha que ficar meio assim, em algumas situações, pisando em ovos para manter o aluno ali, né? E é muito louco isso, porque, pô, para mim não é responsabilidade do docente. Agora, por exemplo, aqui na Unirio, né? Tem professores que fazem isso. Não, vamos conversar, vamos dar um jeito, vamos fazer a prova e tal. Eu nunca fiz isso na Unirio. Aqui o aluno, ele falta a prova, ele procura a secretaria do curso dele para pedir segunda chamada. Eu não dou segunda chamada sem um documento dizendo. Alguns alunos que espero que assistam esse vídeo, né, vão estar me odiaram por isso, mas é uma coisa assim que é ruim, né, cara, você mandar um e-mail, a pessoa entende mal o que você escreveu, né, sei lá, inventa alguma coisa, eu tenho muito medo disso. É uma questão, Rafa, que se chama planejamento, assim, então, assim, o plano de ensino aí no Brasil e o syllabus, que é o plano de ensino aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eu dou valor a esse documento, então, assim, o que está escrito é regra, acabou. Então, assim, e hoje em dia é muito claro no
plano de ensino aqui nos Estados Unidos, que assim, eu vou tirar o aluno do curso caso ele não compareça 3 aulas em sequência, porque, né, explica toda a política de assiduidade do aluno, mas eu também abro margem, porque caso a caso podem ser estudadas exceções. Então, assim, eu mais ou menos eu me respaldo dentro da documentação para fazer esse tipo, porque existe uma preocupação real, ainda mais quando você vê que o aluno está desenvolvendo o direito em sala de aula e ele simplesmente desaparece. Existe a nossa, como educador, existe essa preocupação. Mas, por outro lado, a gente também tem que se resguardar no sentido de, assim, não, mas eu quero uma segunda chance, não, mas eu não sei o que. Então, assim, o que está combinado, o que está no plano de ensino, o que está acordado naquele contrato pedagógico, é aquilo que tem que reger em sala de aula. Não, é isso, mas olha só, aqui, mas é engraçado, aqui também tem isso, tá? Eu sei que tem, plano de ensino. Só que a pessoa não segue. Aqui tem, a gente tem no estatuto, tem normativa, tem portaria, tem um monte de coisa que a gente tem tudo ali, é só a gente ler, né? Só que os professores não leem e muitos estão nem aí, fazem da cabeça deles. A universidade é um pouco disso, nas privadas, universidades privadas menos. Nas públicas né, às vezes é uma zona assim, né? Se não tiver uma coordenação forte que tem aquela coordenação que deixa rolar, ele quer mais é que o professor se vire, não está nem aí, porque é menos trabalho, né? Enfim, para a secretaria, para a coordenação e tal. Mas a gente tem que se amparar, e aí esses casos que, por acaso, surjam alguma dúvida ou alguma coisa que fuja dele da norma, ele é resolvido por instâncias superiores, né? Um colegiado disso, daquilo, até chegar numa pró-reitoria, as coisas assim. Bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa, tá? E aí, vamos lá. Então, quer dizer, você tem alguns problemas em relação a essa tua mudança de relação com os alunos, mas como que você já, porque Daniel, assim, você é engraçado, eu sempre te vi como um cara que tenta mudar os ambientes onde você está. Você chega num ambiente, você não é aquele cara que faz o teu não, você tenta mudar um ambiente ali. Eu também gosto de fazer isso. Às vezes é muito ruim, porque a gente é muito mal visto fazendo isso, mas enfim. Né? Então eu imagino que você tente mudar o ambiente. Como é que são os seus colegas docentes em relação a isso? Você já notou que alguns já entraram nessa tua vibe? Ou você não consegue furar esse bloqueio assim da cultura? Eu tive a sorte de vir para um departamento onde tem muitos colegas que pensam muito parecido. Né? Então, assim, a gente aqui no departamento, a gente tem uma postura muito ativa em relação a se envolver com os alunos, tentar ajudar, a gente é muito aberto a isso, né? E isso é uma coisa boa. Talvez por isso eu tenha sido aceito como chefe do departamento, sem muito problema. Mas, enfim, tem aqueles que causam resistência a isso, enfim. Então, aí é gerenciamento de pessoas, é saber lidar com isso, uma coisa que a gente aprende diariamente a fazer, mas isso vai acontecer em qualquer lugar, né? Em qualquer momento. Agora vamos lá. Então você acabou dizendo, não perguntei diretamente, mas você acha que o nível dos alunos aí não é tão mais alto que os alunos aqui do Brasil? Não, não é. E na verdade eu te falaria que é menor. Menor. Assim, porque aí a gente precisa discutir um pouco a formação infantil e média, né? De uma maneira geral, os alunos que ingressam no ensino superior no Brasil, mesmo que eles tenham tido defasagem de ensino médio, né, não vou nem entrar no aspecto do ensino fundamental, infantil, o ensino médio. Mal ou bem, o ensino médio no Brasil é muito mais forte que o ensino médio aqui nos Estados Unidos, mas muito mais forte. Por uma questão até de objetivo, assim, né? O ensino médio no Brasil é muito focado para uma avaliação final, né? Hoje o Enem, mas antigamente as provas dos vestibulares e tal. E aqui não tem tanta essa preocupação, mudou, eu falo de papagaiada de ler e estudar, né? Eu não vivenciei, mas mudou-se dos últimos 10 anos um pouco o mérito do high school aqui. Antes era pior, no sentido de preparação de hard skills, de tecnicismo, sabe? Assim, de aprender matemática, aprender o inglês, aprender ciência. Aqui a formação ainda é muito mais humanizada, né? Uma formação muito mais cidadã do que uma formação técnica de conhecimento. Por que mudou nos últimos anos? Porque foram instalados exames de avaliação de escolas, né? Aqui na Flórida é o tal do FSA, que é o da Flórida Avaliação,
do Estado da Flórida, avaliação do Estado da Flórida, onde todos os alunos de todas as séries, ao final do ano letivo, fazem uma prova e isso ranqueia as escolas, e isso está relacionado a políticas públicas de financiamento inclusive. Então as escolas começaram a olhar, opa, preciso preparar meus alunos para fazer essa prova. Mas é muito menos importante ou intenso do que para uma escola aí no Brasil. Uma escola aí no Brasil, o mérito dela é falar, ó, passou em primeiro no vestibular tal. Entendi. Então, assim, então é realmente uma guerra de preparar. Então, isso para a gente que recebe esses alunos é diferente. Então, no Brasil, assim, mal ou bem, a formação, por incrível que pareça, é bem melhor do que... Estou falando de conceitos de ciências, de matemática. Sim, entendi. São melhores, ou pelo menos mais... trabalhados do que aqui nos Estados Unidos. Aqui as formações são muito mais, ia falar gerais, entendeu? Então, assim, são formações muito mais gerais. Agora, vamos lá. Agora, saindo um pouco dessa questão dos alunos e partindo para os profissionais, né? Quando você compara, né, tua experiência aqui, eu vou falar um pouco mais de ciência, tá, Daniel? Não vou falar assim tanto de ciência, né? Falar mais de pesquisa e falar menos de ensino, talvez, né? Mas como que você vê, assim, como é que você se coloca, se insere, se compara cientificamente, em termos de pesquisa, com os teus colegas da escola? Porque, assim, a impressão que dá também é essa, vamos lá, né? Que você tem vários Sheldons, né? Um monte de Sheldon Cooper aí, e você aquele, né? Aquele nem Leonard, né? Aquele sul-americano esquálido, assim, né? Faminto, né? O indiano, assim, o subdesenvolvido. Como que você se viu assim? Você ficou surpreso também, assim? Olha, eu vou... Enfim... Sem falsa modéstia. Sem falsa modéstia e sem muito politicamente correto, assim, porque isso pode gerar uma outra discussão. Eu sofri racismo aqui. Olha só, você sabe que esse nosso YouTube vai para o mundo inteiro, né? Eu sei, não tem problema nenhum. Temos milhões de inscritos, mais inscritos que, sei lá, que o Felipe Neto, né? O pessoal vai ver isso, vai ser, né, legendado para vários idiomas. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito de discussão, é uma discussão complicada, mas enfim, eu sofri racismo aqui. Aí você fala, pô, mas você é branco, enfim. Não, eu tá usando a cultura brasileira. Eu não sou branco. Não é. Também não sou. Eu sei. Você tem uma baita cara de hispânico. Traficante peruano. Mas enfim, mesmo. Mas enfim, o que eu já ouvi por ter falado que eu sofri racismo aqui, enfim, mas tudo bem, tirando ouviu esse aqui. Ouvi de pessoal daí. Tá. É impossível porque eu sou branco. Mas enfim, tirando esse aspecto, né, dentro de colleges aqui eu sofri racismo já, tirando esse aspecto, aqui pelo menos assim, mal ou bem a Flórida é um estado muito mais friendly, né, muito mais heterogêneo em relação a isso. Eu te falo do fundo do meu coração que eu tenho medo. Eu tenho interesse, mas eu ainda tenho medo, não me sinto totalmente preparado para me mudar para um estado mais americano. Né? Com do fundo do meu coração. Por questões de língua, ainda falo inglês fluente, etc., mas é inegável que tem, né, o sotaque, aquela coisa toda. Eu nunca vou perder esse sotaque, eu tenho consciência disso. Embora cada dia fica melhor a língua, mas assim, e tem muitas outras coisas, principalmente coisas culturais e comportamentais, que fazem essa distinção e facilmente percebam, ok, você não é daqui. Aqui isso foi menos um problema, aqui foi um problema menor isso, eu fui muito bem aceito nos meus locais de trabalho, mas isso não invalida o fato de que exista isso. Especificamente na sua pergunta, falando de ciência, os colleges eles não têm obrigação de ciência. Então, assim, um professor, quando ele se torna um professor do college, aqui é uma outra coisa, porque não tem estabilidade, né, aqui de emprego, embora tenha, né, é uma coisa muito maluca. Então, assim, eu agora, por exemplo, eu estou terminando meu 3º ano como funcionário público, eu agora vou começar a ganhar uma estabilidade. O que é estabilidade? Em vez de ser avaliado anualmente, e assim, vamos renovar o seu contrato ou não todo ano, isso passa a ser 5 anos. Então, assim, a cada 5 anos eles vão virar para mim assim, você bateu os critérios aqui, vamos lá, você fez isso que você tinha que fazer para ele ir para lá. Então, tem sempre um superior que vai avaliar você. Só que agora, ao invés de ser de ano a ano, vai ser de 5 anos. É o tenure track, que eles chamam. Então, assim, para ser demitido depois de 5 anos, eu tenho que ter feito muita besteira. Isso, então, cria um conceito de estabilidade, mas não existe. Dito isso, dentro do college, a gente não tem a obrigatoriedade, dentro desse processo de avaliação, de
publicar artigo, de fazer ciência, porque não está no escopo, é uma das diferenças, não está no escopo de college, está no escopo universitário, e nem todas as universidades, mas as universidades que fazem ciência, isso está no escopo do cara. No entanto, foi uma outra sorte que eu dei também, o college na qual eu me inseri, tinha um grupo de pesquisa, não é uma pesquisa a nível de graduation, né? De novo, é um nível de undergraduate research, que é uma pesquisa muito menos financiada, com muito menos recursos, mas é uma pesquisa de qualidade, não deixa de ser uma pesquisa de qualidade. E quando eu vim para cá, eu me inseri num grupo que já fazia pesquisa. Então, assim, eu estou ajudando, a gente está evoluindo, a gente tem 3 laboratórios aqui, eu divido com 4 professores esses 3 laboratórios. Um é uma sala de cultura que a gente tem, de células, e fazer toda essa parte em vivo. A gente tem todo um laboratório de biologia molecular e tem um laboratório geral, que faz ensaios colorimétricos, etc, etc. Então a gente tem PCR em tempo real, tem sala de cultura, tem leitor de placa. A gente não tem nada relacionado à microscopia, assim, de um grande facility relacionado a isso, mas dá para fazer muita coisa com os leitores de placa que a gente tem, etc. Então, assim, quando eu vim para cá, e surge, né, essa infraestrutura, que foi quando me deu estalo assim, pô, tá aí, talvez eu volte a fazer ciência, porque no Brasil eu me afastei completamente, porque assim, primeiro, eu estava no ambiente particular, já isso por si só já afasta. Segundo, eu fui para gestão, então mal tinha tempo de sala de aula, imagina. Aqui não, aqui assim, minha carga horária em sala de aula não é muito grande, não precisa ser muito grande. Eu tenho muitas horas para desenvolver trabalho, então por que não ir para a ciência? Mas mais do que por que não, eu fui sugado mesmo, assim. Então o meu chefe falou, não, cara, precisamos de você, vem para cá. A gente fez parceria com 2 empresas aqui no projeto de ciência, que eu acabei entrando nesses projetos porque era o chefe do departamento, então acabei entrando. E um projeto eu estou desenvolvendo por conta própria, estou com 2, 3 alunos agora. Não fugi muito do que eu sempre gostei de fazer, que é estudo de vias celulares e mortes celulares, nesse projeto específico, mas os outros 2 não tem nada a ver com o meu know-how, tá me tirando o sono, porque eu tenho que ficar estudando coisa que eu... Imagina, Rafa, tô trabalhando agora com maconha, olha que loucura. Enfim. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Enfim, é um projeto muito legal, não posso falar muito, porque envolve uma empresa privada, mas basicamente é o uso de... Ups, foi mal, Rafa. Basicamente é o uso de plantas mesmo, né, da cannabis sativa para filtrar lagos. Então tem toda uma análise química de fosfato, de potássio, cálcio, etc., dessas plantas que eles fizeram um match, né, um colchão com vários, e estão medindo variações desses níveis de químicos, né, de íons, etc., isso tem todo o impacto ecológico dos lagos aqui, porque a gente tem as algas verdes, etc, etc. Então é uma tentativa eco de fazer um processo de filtragem natural dos lagos da Flórida. Usando maconha. Usando maconha, porque a maconha... Isso aqui não ia dar certo. Não ia dar certo. Não, mas nem aqui, tá? Aqui a gente tem que finalizar, bizarro, falar que não é para uso, falar que é para uso experimental, e existe toda uma regulação muito séria. A gente tem que medir os níveis de TLC, porque tem um limite, se passar daquele limite, aquele organismo, né, a gente tem que descartar dentro dos processos. Não é queimar e ficar, entendeu? Tem todo... É muito surreal, Rafa. Eu tô me envolvendo num projeto que imagina, botar no autoclave e isso começa... Vai ficar todo mundo felizão. Enfim. E o outro projeto que envolve uma indústria farmacêutica, aí são testes de alguns químicos que estão relacionados àquele vapor que está muito em moda aqui, etc. E aí, enfim, a esse aqui eu não posso falar absolutamente nada mesmo, é só essa ideia. Daniel, tem um grupo de pesquisa aqui do INCA, que é a Bárbara, né, que você conhece, ela tá fazendo estão escrevendo uma resolução para desses cigarros eletrônicos, cara. Bacana, você podia um dia conversar com ela sobre isso. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mas eu quero saber o seguinte também, comparando o seu currículo com o currículo dos seus colegas aí, você chegou assim, nossa, não fiz nada de pesquisa, os caras, nossa, publicam pra caramba. Assim, não. De novo, a gente tem que entender qual é o meu cenário. Meu cenário claro, é college. Sim, claro. Não, claro. Dentro do meu cenário, não é muito diferente. Assim, tem muitos professores aqui. A maioria tem doutorado, né? Assim, um pouco diferente aí do Brasil, onde ainda existe muito especialista ainda dando aula, mas mesmo com aquela pressão do MEC de
40%, mestre doutor, houve um aumento, mas ainda não... Aqui a grande maioria tem pelo menos o mestrado, No meu departamento só tem um professor que não tem doutorado, né? A gente é um grupo de 30 e pouquinho, a gente só tem um que não tem o doutorado, só tem o mestrado. Uma diferença de universidade, por exemplo, é impossível você se tornar professor universitário. Fazendo não, não tem como. nas públicas é praticamente impossível achar um mestre hoje em dia. A não ser assim, na medicina e tal. Isso, direito você ainda acha. Exato. Na área biológica é muito difícil. Então, assim, mas em termos de publicação científica, a gente tem 3 professores aqui que são top em publicação, mesmo nível college, eles publicam bem. Mas, enfim, como eu te disse, eu falei que eu dividia com 4, na verdade eu divido com 5, somos 5. Então, são esses 3 que são top. Tem eu que sou nada, mas, enfim, mas ainda é alguma coisinha. Ainda é uma coisinha. E tem mais uma professora que assim, está começando a produzir bem. Ela estava um tempão sem publicar, mas agora ela já fez uma publicação no passado, enfim, está começando a produzir os próprios artigos. Então, assim, para uma realidade de college, a gente é um grupo muito legal, a gente é muito bem visto aqui na Flórida. Então, mesmo dentro dessa limitação, a gente tem equipamentos de alto nível, o que é totalmente fora de uma realidade de college por conta disso, assim, porque a gente recebe alguns... Por não ser objetivo, né? Por não ser o... Por fazer. Entendi. E vem cá, os colleges podem virar universidades ou não? Não. A não ser que haja uma mudança não é estatuto, né? Mas haja uma mudança da lei. Estou falando dos públicos, né? Que haja uma mudança da legislação. É quase fazer uma universidade do zero, provavelmente. Um negócio bem difícil, né? O problema é que, assim, por exemplo, como legislação. É legislação. O problema por exemplo, nos últimos anos também, assim, aí a gente pode falar de menos de 10 anos, os colleges tinham muito pouco. O college que ofertava, por exemplo, enfermagem. Mesmo a enfermagem não sendo um curso de pós, ela era basicamente ofertada por universidade. Por conta da demanda da carreira, houve uma mudança na legislação, incluindo os bacharéis para enfermagem dentro de college. Então, assim, começou uma corrida, e isso tem 6, 7 anos, essa mudança. Então, começou a corrida de vários... Então, assim, precisa ter essas mudanças dentro do escopo legal, do que um pode fazer, o outro não pode fazer. E não é interessante para o sistema de educação do país ter essa migração de college e virar uma universidade. Isso não é interessante, não é. Entendi. Não é estimulado pelo governo, então. Tá. Bom, Daniel, para finalizar, uma pergunta que eu queria te fazer. O que se diria para uma pessoa que acabou o doutorado agora, ou já acabou o doutorado faz tempo, está dando aula em faculdades particulares que muitas não pagam salário, está insatisfeito com o país de alguma forma, sei lá, um professor assim de uma universidade federal que já está quase chegando aos 50 anos, está de saco cheio dessa cidade violenta. Quer desabafar, Rafa? Não, eu tô brincando. Você sabe que eu não tenho essa vontade de ir para fora e nem sair da Unirio, que eu amo essa universidade. Mas assim, o que você diria para esse cara assim que quer ir para tentar se encaixar numa universidade ou num college? O que você diria assim? Tem alguma mensagem de esperança? Óbvio que tem. Tipo... Assim, processo migratório é sempre caso a caso. Então, não existe fórmula de sucesso nem fórmula de fracasso para isso. É muito difícil você querer... não, faça isso. Mas em termos de motivação, se é que eu posso falar assim... É isso, eu estou pensando na motivação. Esquecendo o processo todo e a grana que gasta, né? Porque as pessoas acham que não gasta dinheiro para ir processo migratório. É muito dinheiro que se gasta, né? Gasta. Assim, uma coisa que eu já falei em outros momentos e falo com colegas meus que às vezes entram em contato: pô, Daniel, como é que eu faço para ir para aí? Mas o que eu vou fazer aí? Não sei o que, né? Esses questionamentos. Não só para os Estados Unidos, mas para qualquer outro lugar do mundo, né? Então, assim, a gente tem uma mania muito grande no Brasil de... a gente é 880, é muito impressionante o comportamento brasileiro. Ou a gente se coloca muito para baixo, né, que é a tal da síndrome do vira-lata, ou a gente se acha o supra-sumo em determinadas coisas. Então a gente não consegue se colocar na mediana, né? Assim, a gente ou está lá embaixo, os outliers, né? Dependendo do que você está avaliando. Sim. E em relação à educação, a gente geralmente se coloca lá no outlier de baixo, assim, né? Dois desvios padrão para baixo. Então, assim, e não é isso, assim. A grande verdade é que, assim,
existe um problema de formação, né, docente no Brasil, a gente sabe dos nossos problemas, a gente sabe onde a gente precisa melhorar, mas assim, às vezes a gente não reconhece também as nossas qualidades enquanto educadores, né? Então, assim, o Brasil ele tem excelentes professores. Nós somos muito bons professores, inclusive porque a gente tem muitos desafios. Desafios de resgate de conteúdo, desafio de metodologia, desafio de infraestrutura. E a gente se vira, a gente entrega para o mercado de trabalho profissionais de qualidade, né? A gente tem excelentes médicos, excelentes engenheiros, excelentes dentistas, excelentes nutrólogos, etc. A gente tem excelentes nutricionistas, a gente tem excelente tudo. Né? O Brasil não deixa a desejar nada em relação a outros países, em relação a formações profissionais. E isso passa pelo mérito do estudante, óbvio, de se dedicar, de buscar aprimorar, etc., e chegar ao final do seu curso de graduação com méritos e conseguir se inserir nesse mercado tão competitivo, o que também faz os profissionais serem cada vez melhores, a competição. Mas também tem o mérito da instituição de ensino e todo o seu corpo social envolvido naquilo. E a gente, às vezes, acaba tirando esse mérito do corpo social da instituição naquilo. Não só professor, mas funcionários, o staff da secretaria, tudo isso. Eu falo muito, mas tentando resumir, assim, não subestime a sua formação e não subestime a sua capacidade de atuação profissional. O Brasil não está atrás de ninguém. Eu posso falar dos Estados Unidos, não conheço outros países, mas tenho amigos em outros países que estão inseridos e estão trabalhando e estão fazendo e acontecendo. Então, assim, o primeiro passo é esse bloqueio. Assim não se ache inferior ou despreparado para fazer o que você faz muito bem, que é ser um educador, então, ou ser um cientista. Então, assim, simples assim. Ou seja, vem. Vai, se é o seu sonho, se é a sua vontade, se é o seu desejo, vai, planeje, porque planejamento sempre minimiza percalços, sempre. O estresse, então, né? Assim, exato. Mas, assim, não tem... Em relação à atuação profissional, não existe limitação, não existe qualquer demérito do que a gente faz no Brasil, tanto na área de educação quanto na área de ciência, para o que é feito, posso falar pelos Estados Unidos, mas com certeza a gente poderia extrapolar isso para tantos outros países desenvolvidos, né? Então, assim, vá, pesquise muito, planeje e vá, faça. Pode quebrar a cara? Pode quebrar a cara. Pode se dar bem? Pode se dar bem. Aí é que eu volto... Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. E pode também se decepcionar, Rafa. Pode chegar, achar que é um negócio, não é, e sentir saudade daí, entendeu? Então, ir de volta. Não consigo imaginar como. Do Rio, eu não consigo imaginar como. Eu também não, Rafa. Eu sei que você não perguntou, mas eu não volto. Pronto. Não, sem condição. E eu só... Nossa, enfim. Bom, vou falar. Esse é outro assunto também polêmico, né? Polêmico. Daniel, então, cara, obrigado, valeu, foi muito bacana. Eu espero que as pessoas gostem desse vídeo e assistam e compartilhem, né? E curtam e se inscrevam no nosso canal também. E agora vamos fazer tudo de novo em inglês. Sem problema. Tá bom? Obrigado, então, cara. Pensou? Agora foi tudo em inglês, meu Deus do céu. Foi então tá bom. Pronto. Valeu. Cara, obrigado, cara. Tá? Eu que agradeço, um abraço para todo mundo, abraço aí aos seus telespectadores do canal Fala. Valeu, um abração. Cara, valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.